Fala, minha rapaziada, dia 21 de janeiro. Vamos começar aqui mais um planejamento do dia. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida para dar aquela fortalecida pro Coringa. E hoje, mais uma vez, é dia de... Vou subir o hino, viu? Rapaziada, hoje é mais um dia de Champions League. Eu particularmente amo a Champions League. É outro clima, é um espetáculo à parte. A verdade é essa. Mas tem mais delongas, vamos começar com esse jogo aqui. Galatasaray contra o Atlético de Madrid. Selecionei 7 jogos aqui para poder comentar com vocês. Galatasaray, Atlético de Madrid, Newcastle PSG, Slavia Praga e Barcelona, entre os outros aqui. Então vamos para cima, vamos começar com esse jogo. Galatasaray, Atlético de Madrid, já adianto, um jogo equilibrado. Um jogo equilibrado, vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Olha só, Galatasaray em casa pagando 3,5 para vencer. Já o Atlético de Madrid fora de casa pagando 2,12. Odd justa para os dois times. O Atlético de Madrid tem um elenco melhor. Apesar do Galatasaray ter excelentes jogadores, mas o Atlético de Madrid tem um elenco melhor, joga numa competição que é mais difícil, que é o Campeonato Espanhol. Então, essa odds para mim está justa, está correta. E para esse jogo aqui, galera, obviamente, como a gente faz trader, sempre vou dizer para vocês, digo e repito, a gente não faz pré-jogo, todas as nossas entradas são no ao vivo, a gente espera o ao vivo nos mostrar aquilo que a gente deve ou não fazer. Se o jogo estiver bom, a gente aplica aquela estratégia que a gente acha adequada para aquele momento. Se o jogo estiver ruim, a gente não faz nenhuma entrada, fica de fora do mercado e não tem problema nenhum. Beleza? Para esse jogo aqui, a gente vai esperar, obviamente, aqueles 10, 15 minutinhos iniciais do jogo para ver como as equipes estão se comportando. Eu não tenho, já adianto, apesar do Atlético de Madrid ser favorito, eu não tenho problema nenhum em entrar contra a vitória do Atlético de Madrid nessa hora dos 2,14, que está excelente, porque o Galatasaray em casa é muito forte, como eu falei, tem bons jogadores, Osimhen, tem o Sané, tem vários jogadores de qualidade ali que podem dar trabalho para o Atlético de Madrid. E se o Atlético de Madrid estiver bem também, eu não tenho problema nenhum, apesar do Galatasaray jogar dentro de casa, eu não tenho problema nenhum em entrar nessa odds 3,5 contra a vitória do Galatasaray, que é uma odds muito, muito, muito boa mesmo. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols aí para essa partida. Acho que o mercado de gols é interessante para quem faz pré-jogo. E para gente que faz trader, vamos levar para o ao vivo para ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Se a gente deve fazer alguma entrada ou se a gente deve ficar de fora desse jogo. Eu quero muito. Na verdade, eu queria pegar esse lei Atlético de Madrid, essa odd de 2,14 que está excelente. E eu acredito que o Atlético de Madrid vai imprimir aquele futebol do Simeone que todo mundo conhece, né? Que eu acho que não vai ter a posse de bola, eu acredito que não vai ter a posse de bola, eu acho que vai jogar no contra-ataque contra o Galatasaray, porque o Galatasaray em casa, o ritmo do jogo dos caras é muito forte, os caras vão pressionar bastante e vão buscar a vitória. Lembrando que o Galatasaray nessa Champions já ganhou do Liverpool, tá? Ganhou do Liverpool dentro de casa de 1-0. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu quero muito pegar essa aula de 2,14 contra a vitória contra a vitória do Atlético de Madrid. Mas vai depender muito do Galatasaray, do que a gente vai ver dentro de campo, ok? Vamos falar agora de Newcastle e PSG, jogo na Inglaterra, jogo na casa do Newcastle. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Deixa eu selecionar o jogo aqui, Newcastle e PSV. Olha lá, Newcastle favorito para esse jogo, pagando a odds 1,48, uma odds excelente. E o PSV para vencer está pagando uma odds 6,6. Nesse jogo aqui, galera, como essa odds 1,48 já está muito boa para o Newcastle, nesse jogo eu quero trabalhar a favor da vitória deles. Eu quero trabalhar a favor da vitória deles. Não vou entrar nessa odd 7 aqui contra a vitória do PSG. Se o Newcastle estiver muito bem no ao vivo, começou bem a partida, aqueles 10 primeiros 15 minutos intenso que os times da Premier League têm. Se o Newcastle começar assim, eu vou entrar a favor da vitória deles. Nessa odds mesmo, 1,48 eu já entro, ou com 10, 15 minutos, se o jogo tiver empatado ainda, essa odds já vai estar 1,55 por aí, e aí eu vou entrar firme
a favor da vitória do Newcastle. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo também a vitória do Newcastle. Acredito que o Newcastle vai vencer esse jogo. Tem um time melhor, joga na competição muito mais difícil que o campeonato holandês. Então acredito que o Newcastle não vai vacilar, vai vencer essa partida. Então, pra gente que faz trader, se o Newcastle tiver muito bem na partida, nós vamos entrar a favor da vitória deles nessa odds 1.48, ou a depender do momento do jogo, essa odds vai estar mais valorizada. Mas o que eu quero entrar é a favor da vitória do Newcastle. Slavia Praga e Barcelona, aqui é um favoritismo amplo que todo mundo sabe. Barcelona é extremamente favorito para esse jogo. Vamos selecionar aqui o jogo, ver como o mercado está se comportando. Olha lá, Barcelona pagando 1,35 para vencer o jogo. E aí, galera, para mim aqui é o mesmo cenário do jogo no Newcastle. Eu não vou entrar nessa odds de 9,4 aqui, do Slavia Praga, a não ser que esteja um amasso muito grande do Barcelona. Se tiver um amasso muito grande, que pode acontecer, obviamente, o Barcelona tem um melhor time que o Slavia Praga. Se isso acontecer, faz sentido eu entrar nessa odds de 9,4. Mas se não tiver um amasso muito grande, se tiver ali o Barcelona só com a posse de bola, dominando o jogo, eu vou entrar, vou esperar essa odds de 1,35 chegar a 1,50, que eu acho difícil essa odds chegar a 1,50. O Barcelona já pode ter aberto o placar antes de chegar a essa odds 1,50. Então, vamos ver no ao vivo como esse jogo vai se comportar. Se tiver aquele amasso grande mesmo, que essa odds 1,35 ela caia para 1,30, aí eu vou entrar a favor da vitória ou contra a vitória do Slavia Praga nessa odds de 9,4. Beleza? Quem faz para jogo, eu recomendo a vitória do Barcelona. Acredito que o Barcelona vai vencer esse jogo com uma certa tranquilidade. Não vai vacilar. Deixa eu até beber uma água aqui. Barcelona é extremamente favorito. Para quem faz pré-jogo, recomendo a vitória do Barcelona. Para a gente que faz trailer, vamos ver se dá para trabalhar nessa odds de 9,4, se o Barça tiver pressionando bastante. Próximo jogo, Bayern de Munique e União Saint-Gilloise. Cara, aqui é uma diferença muito grande, um abismo, na verdade. Até eu acho difícil ter odds para a gente trabalhar nesse jogo. O Bayern de Munique é muito, mas muito favorito para esse jogo, cara. Vamos ver como o mercado está se comportando. Olha lá. 1,13 é a vitória do Bayern Munique, cara. Assim, é muito difícil a gente trabalhar nesse jogo aqui. Muito difícil mesmo. A odds 26 contra a vitória do União São Giloés. Eu não vou entrar nessa odds. Então, cara, vou dar uma dica para quem faz pré-jogo. Vitória do Bayern, 1,13, tá excelente. Até uma vitória do Bayern no primeiro tempo, tá excelente aí para quem quer algo mais arriscado. Mas para quem quer algo mais seguro, recomendo a vitória do Bayern aí para esse jogo, para quem faz pré-jogo. E pra gente que faz treino, vamos levar pro ao vivo e ver o que o ao vivo vai nos mostrar, né? Vai que o União São Giloés abre o placar. Se o União São Giloés abre o placar, faz sentido a gente entrar contra a vitória do União São Giloés buscando o empate do Bayern. Mas fora isso, cara, não tem odds pra gente trabalhar nesse jogo. Chelsea Paphos. Vamos falar agora do Chelsea Paphos. Chelsea favorito também. Acredito que vai ser muito difícil ter odds pra gente trabalhar nesse jogo, tá? Acho muito difícil ter odds pra gente trabalhar nesse jogo. Deixa eu selecionar aqui. Olha lá. Chelsea pagando 1,18 para vencer o jogo e o Lei Paphos pagando 24, cara. Então, difícil a gente trabalhar nesse jogo, muito difícil mesmo, mas é aquela coisa, vamos levar para o vivo e ver o que o vivo vai nos mostrar. Vai que o Chelsea não consiga se impor e esse jogo se estenda para o segundo tempo, com essa odds aqui valorizando, e aí vale a pena a gente entrar a favor da vitória do Chelsea, mas com essa odds aqui não dá para a gente trabalhar, nem com essa aqui contra a vitória do Paphos, não dá para a gente trabalhar. E é aquele mesmo cenário do jogo do Bayern Munique. Se o Paphos abrir o placar, aí fica interessante. Fica interessante porque aí a gente entra contra a vitória do Paphos buscando o empate do Chelsea, nesse caso. Mas fora isso, cara, esse jogo aqui vai ser muito difícil a gente trabalhar pelas odds que tá. Não tem odds pra gente trabalhar. Para quem faz para jogo, eu recomendo a vitória do Chelsea, odds 1,18 aí para fazer uma dupla, uma tripla, vocês vejam aí que vocês fazem melhor. Mas pra gente que faz trader, é muito difícil a gente trabalhar nesse jogo, a não ser que o ao vivo nos surpreenda com algo muito bom pra gente.
Então, o que a gente pode fazer é esperar e ver o que o ao vivo vai nos mostrar para esse jogo. Juventus e Benfica, jogo equilibrado. Acredito que vai ter um certo favoritismo para Juventus, porque joga em casa, mas eu vejo um jogo equilibrado, tá? Vejo um jogo equilibrado, porém, obviamente, com certo favoritismo do Benfica, porque joga em casa. Olha lá. 1,85 a vitória da Juventus e 4,9 a vitória do Benfica. E uma odd 5 contra a vitória do Benfica. Uma odds boa para a gente poder trabalhar, essa odd 5 aqui. Mas para a gente entrar, a Juventus vai ter que estar se impondo dentro de jogo, se impondo dentro de casa. Se tiver fazendo aquele papel que um time deve fazer dentro de casa, a gente entra contra a vitória do Benfica. Mas para isso, a gente vai ter que ver no ao vivo se a Juventus vai estar finalizando bastante, pressionando bastante, com posse de bola. Se ele estiver muito bem na partida, a gente vai entrar nessa odd 5 contra a vitória do Benfica. Ok? Para quem faz pré-jogo aí, eu recomendo uma Juventus com empate. Eu acho que uma excelente opção para esse jogo. Mas para a gente que faz trader, delay, vamos esperar aqueles 10, 15 minutinhos. Eu falo 10, 15 minutos, mas pode ser que a gente possa entrar antes dos 10. Vai depender do que a equipe vai estar mostrando dentro de campo. Ok? Se a Juventus estiver muito bem, a gente vai entrar contra a vitória do Benfica nessa odd 5 e aí, obviamente, a gente vai estar buscando o gol da Juventus. A Juventus faz o gol e a gente fecha a posição. Ok? E por fim, galera, Olympique de Marselha e Liverpool. Cara, muita gente pode se enganar com esse jogo, tá? O Olympique de Marselha é um time muito bom, é um time muito bom mesmo, ofensivo, que gosta de jogar com a bola. É o time daquele treinador De Zerbi. Esse cara é muito bom. Olha lá, o Olympique de Marselha para mim você tá pagando 3,85 e o Liverpool pagando 2. O Liverpool favorito é porque tem um elenco melhor. Porém, o Liverpool não vem agradando essa temporada. Não me surpreenderia, falando de coração, não me surpreenderia se o Olympique de Marseille vencesse esse jogo, tá? Porque o Olympique de Marseille é um time muito bom, que joga com a posse de bola, que tem jogadores rápidos, que fazem gol. Então, é um jogo difícil, que a gente vai levar para ao vivo, obviamente. Acredito que seja um jogo muito bom para gols, tanto para o trader quanto para quem faz pré-jogo. Então, nesse jogo aqui, eu posso trabalhar no over 1,5 ou no over 2,5. Se o jogo lá no final, se lá pro final do jogo, o jogo tiver lá e cá, com as duas equipes buscando o resultado, possa ser que o mercado de gols esteja mais interessante ainda. Então, vamos ver o ao vivo vai nos mostrar, né? Mas para esse jogo é isso. Eu acredito que o mercado de gols é excelente para esse jogo. Normalmente a gente entraria contra a vitória do Olympique de Marselha, né? Mas o Liverpool nessa temporada não vem agradando de forma alguma. Então, para esse jogo, eu acredito que o mercado de gols é a melhor opção, tanto para quem faz treino, tanto para quem faz pré-jogo. Até gols no primeiro tempo, eu acredito que é um bom mercado aí para a gente poder trabalhar nessa quarta-feira. Ok? Então é isso, rapaziada. Para essa quarta foram esses 7 jogos aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua curtida aí para dar aquela fortalecida. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Que seja uma tarde e noite aí de Champions excelente pra gente, beleza? Vamos pra cima, bora!